Cavern no Espaço, está começando mais um episódio de Zapcast. Eu sou o Sérgio Mates e hoje iremos falar sobre pandemias, ou melhor, a história das pandemias, né? Aquelas que mais afetaram a humanidade no decorrer da história, né? Enfim, estamos passando por uma pandemia de Covid-19 atualmente, né? E a gente também gravou um episódio só para falar dela. Mês passado, ou retrasado, não lembro o certo, foi dia 31 de agosto, olha lá. Enfim, e para falar sobre pandemias e seus sintomas, diretamente do Piauí, Sara Santos. Oi gente, tudo bem com vocês? Diretamente de Bom Jesus, Piauí, mais uma vez aqui E até rimou. E até rimou, verdade. Também de Campinas, Henrique Zero. E aí, tudo bom? Salve, salve família. Cruel, hein? Mais um dia. Salve, salve família. Tá, e por fim, o paciente zero, Reinaldo Mates. Tudo bom, pessoal? Eu gostaria de dizer pra vocês que eu estou infectado pelo vírus da necessidade de comprar uma cadeira gamer. Aceito doações. Pô, cara, cadeira gamer, postura. Eu acho que a maior epidemia que tem hoje em dia é dor nas costas, cara. Resumindo a humanidade. É foda. Verdade. Bom, galera, antes da gente começar essa viagem histórica, né, sobre a história das pandemias, como eu falei, a gente não vai focar muito em... Vamos falar até de Covid-19, sobre as outras SARS, né, outros coronavírus, mas a gente não vai focar neles, porque a vida não é só feita de coronavírus e cloroquina, né, a gente vai falar de outras coisas. Então, tem ozônio retal agora também. Ah, não, esse ozônio retal aí foi o prefeito de Santa Catarina, né? Ai, que burro, dá zero pra ele. Prefeito de Santa Catarina. Prefeito de Santa Catarina. Não, da capital, Florianópolis, né, cara? Caralho. Não foi, se eu não me engano, foi o prefeito de Itajaí. Se Itajaí. é o meu papo. Ah, meu pai, é isso aí, cara, mas medicina alternativa, não serve pra nada. Mas enfim, antes de a gente começar a falar sobre isso, vamos aos recadinhos, a gente já volta. Chegamos, galera, na zona de recadinhos, não sai daí que vai ser rapidinho, a gente já começa o episódio e tem alguns avisos muito importantes antes dos de sempre, né, que vocês já estão carequinhas de saber. Primeiro é que o áudio do Reinaldo não começa muito bem, mas fica muito bom depois de um pedacinho. Foi um problema técnico que foi percebido rapidamente, mas foi solucionado, então não se preocupe que pode parecer que tá ruimzinho no começo e fica bom depois, não desista da gente, galera. Também, pra lembrar que no meio do podcast a gente fala sobre a AIDS. A AIDS é uma pandemia e, quando falamos a AIDS, a gente acaba usando o termo incorreto. Falamos homossexualismo. Esse termo está incorreto. O sufixo ismo está associado a patologia e doença, ou seja, não é o termo correto para usar quando abordamos a homossexualidade, tá? E quando eu tô falando disso, por que eu tô falando disso aqui? É porque quando a gente conversa sobre a AIDS, a gente fala que no começo, historicamente, ela foi associada à comunidade gay. E a gente acaba usando o termo de forma incorreta durante a conversa, tá? Só para deixar aqui ponto sem nó. Vocês vão entender quando chegarem lá, sem preconceitos, escutem. Também lembrando vocês que tem uma participante muito especial, vocês já devem ter escutado ela em outros episódios, a Sara Santos. Ela tem uma página no Instagram, o DNA Biológica, então segue lá, tá muito bom, muito bonitinho, chique 10. Com isso eu lembro de pedir para vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais com @sapciência no Facebook e no Instagram. Também no site você pode encontrar tudo. O site seria como uma massa orgânica que unifica toda a realidade paralela do Sapciência. Através do site www.sapciência.com.br você consegue ter acesso a tudo. Aos podcasts, as redes sociais, quem somos e, muito importante, a loja e o Apoia-se. O que é o Apoia-se? O Apoia-se é um programinha, né, um sisteminha de apoio coletivo, ou seja, você vai selecionar um valorzinho lá e se você quiser, né, desejar e achar que esse projeto tem potencial, você pode estar ajudando muito a partir de R$3.
é menos de um café ou um passe de ônibus. Então, considere apoiar esse projeto para que a gente possa melhorar a qualidade do episódio e também ter mais frequência na postagem deles, né? Mas caso você não queira ser um colaborador mensal, você pode, olha que legal, tá chegando a época de festas, presentinhos, olha que bacana. Então você pode estar comprando qualquer produtinho da nossa loja, na loja do Sapciência, você pode encontrar no site e também no Instagram. E comprando qualquer produtinho lá, você vai estar ajudando muito a gente, pois toda a renda da loja vai ser convertida diretamente para o podcast. Enfim, acho que já falei um pouquinho de tudo um pouco, vamos ao que interessa. Voltando dos recadinhos, vamos dar início a esse cast que tá cheio de sintomas, né, indesejáveis, seja brotoejas, catarro, tosse, febre, morte. Então, esse cast vai estar feio, vai estar bem nojentinho, mas enfim. Antes de começarmos, vamos discutir, afinal, como surgem as pandemias, o que são pandemias, né, aliás, o que significa isso e o que caracteriza. A pandemia surge quando você cruza um panda com um gato. Que bosta! Puta que pariu! Essa daí, Eu não estava esperava. esperando por esse momento. Caralho, por essa eu não esperava. Eu não esperava. Nossa, essa pegou de surpresa, hein? Assim como muitas das pandemias pegam as pessoas de surpresa, não é mesmo? Nossa, Foi em choque. foi boa, tá certo. Mas agora falando sério, o que é e como surgem as pandemias? Para entendermos, antes de realmente começarmos, a gente vai fazer algumas colocações. E o Covid, ele não é a primeira pandemia que marcou a história, que está marcando a história. Mas antes a gente vai entender o que significa pandemia. Porque de acordo com a OMS, só é considerado pandemia uma doença que se estende a níveis mundiais e contamina de forma simultânea várias pessoas ao redor do mundo, oferecendo um grande risco de saúde, sanitário também. Mas afinal, como é que surgem essas pandemias? Na medida em que a composição genética do vírus ou bactéria sofre algumas alterações. Para início de conversa. Então, no momento em que esse patógeno ele está no processo de multiplicação, é esperado que ele produza cópias idênticas de si mesmo. E é esse batalhão de cópias que serão produzidas lá dentro das células que vai garantir que ele prospere e que ele passe adiante as suas características para outros descendentes. Mas como é que ele vai infectar os animais e provavelmente humanos, ou possivelmente ou não humanos? Para que isso aconteça, esse patógeno ele vai sofrer inúmeras mutações que serão capazes de infectar animais, possivelmente ou não humanos. Então, quando esse vírus de origem animal ele começa a causar doenças para nós, a gente está lidando com um tipo específico, que vocês já devem estar carecas de saber, que são as doenças zoonóticas. Esse é um dos motivos que se torna inevitável que surjam novos vírus ou bactérias, ou até mesmo versões atualizadas dos que já existem, aos quais o nosso corpo ele não está imune para receber. Ô, Sarah, zoonóticas ou oonóticas? É com Z ou com O? Com Z, zoonóticas, isso. Ah, faz sentido agora. Zoonóticas, de origem animal. E aí a gente sabe que as pandemias elas são previsíveis por diversos motivos. E um deles, talvez o mais importante, seria o desmatamento. A gente está cada vez mais convivendo com animais silvestres. Além disso, a gente também tem o aumento da demanda do consumo de carne de animais silvestres. Além disso, também a gente tem animais que estão sendo criados em espaços confinados, transporte também de várias espécies juntos, e isso vai possibilitar que a interação entre o vírus de espécies diferentes. Então a culpa é nossa. É sempre nosso, né? A culpa é sempre nossa. É bom a gente lembrar assim, né? Que às vezes a gente tem vírus... Às vezes não, né? Nós temos o vírus das mesmas famílias, por exemplo, o vírus da gripe, que
que aflige diferentes espécies. Tipo, temos o vírus da gripe, só que aflige aves, outro que só aflige porcos, outro que só aflige humanos. Daí tem aqueles que acabam saltando entre as espécies e quando rola uma recombinação, por exemplo, a gente tem uma coisa feia que acontece, que daí pode surgir uma variante desse vírus extremamente infecciosa porque ela é nova para o sistema imune. E também na epidemiologia, como a gente acaba tratando, né, a gente fala de pandemias, e a gente acaba também pontuando outros tipos, outros graus em escala de infectabilidade do agente etiológico, né, que seria o vírus, ou a bactéria, ou o fungo. Daí a gente pode dividir assim. Como a Sarah citou, né, a pandemia vai ser quando saiu do controle, segundo a OMS, o negócio já está saltando barreiras continentais e afetando a população do mundo como um todo, assim, digamos assim, ou boa parte dele. Mas a gente pode categorizar também, para não confundir, né, só para salientar aqui, agentes endêmicos, que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Brasil, que seria um local que ocorra a febre amarela ou a dengue todos os anos e é um local específico, uma região que a gente sabe que vai ser ocorrência naquela região normalmente, naturalmente. Então a gente chama de endêmico, que é endêmico daquela região. Quando essa coisa começa a vazar dessa região e vai para regiões paralelas, dentro do próprio município mesmo, ou do estado, ou até mesmo do país, a gente vai chamar de epidemia, né? Que daí ele já está meio descontrolado, mas a gente consegue ter ali uma barreira, digamos assim. Uma limitação geográfica. Não só limitação geográfica, porque a gente pode ter uma epidemia que pode ser Brasil e África, por exemplo, como o Zika vírus, entendeu? Só que daí daí a gente tem a questão de que o vírus, ele depende do mosquito, então ele nunca vai para países frios, por exemplo. Então ele nunca vai ser capaz de se tornar uma pandemia. Então a epidemia, mesmo que se espalhe, ela vai existir fatores que vão restringir ela a que não se torne um agravante global, digamos assim. Aí também ela pode ocorrer em períodos diferentes, né? Sim, sim. É daí que a gente chama de como que é mesmo? Doenças sazonais. Sazonalidade. Isso, sazonalidade. É como a gripe no inverno, por exemplo, ou a dengue no verão, que a dengue tem o ano inteiro aqui no Brasil, mas a gente sabe que no verão, quando chove, os mosquitos intensificam. Fazem a festa, né? Fazem a festa. Caralho. Cara, eu odeio mosquito. Cara, eu odeio todo bicho que voa, morde ou pica. Cara, tem uns bonzinhos. Precisa ser nessa ordem, tipo, ele tem que voar, morder e picar? Você odeia bicho que voa, odeia bicho que morde e odeia bicho que pica. Então pode separar. São as fases de ódio. Eu odeio bichos que voam, odeio muito mais bichos que voam e mordem, e eu odeio muito, muito mais bichos que voam, mordem e picam. É uma escala de ódio crescente e cumulativa. Cara, não é só ódio, eu tenho medo, velho. Eu tenho medo irracional de marimbondo, abelha, essas coisas. Vocês imaginam se baratas fossem hematófagas? O mundo acabava, cara. Meu Deus, velho, eu morria. Sério, eu tinha tido um ataque cardíaco. Ai. Tá certo. É só pra concluir essa minha fala aqui, é que assim, por que a gente acaba vendo que os principais responsáveis pelas grandes doenças, né, tanto epidemias quanto pandemias, normalmente são vírus, de vez em quando são bactérias, e eu não sei se tem um exemplo, não posso estar errado, de alguma epidemia em larga escala ou pandemia que tenha sido proveniente de algum agente fúngico, né, ou protozoário. Tem um documentário chamado The Last of Us. Ai, nossa. É sempre documentário. Então, por quê? Porque esses agentes, eles têm certas, além da dificuldade de transmissão, não é tão rápida e ampla de infecção e transmissão quanto vírus e bactérias, eles são meio limitados a condições ambientais também. Eles são bem mais sazonais que uma bactéria ou um vírus. Sim, por exemplo, protozoários normalmente são agentes endêmicos de regiões, porque dependem muito de outras espécies, porque eles precisam de um ciclo, né? Eles não é poliespecíficos, eles precisam de várias espécies para concluir o ciclo deles, não é? É, tipo o barbeiro, ele vai passar para mamíferos, né? O Trypanosoma cruzi. Isso. O Trypanosoma vai passar para um mamífero de sangue quente, vai fazer uma fase da sua reprodução sexuada, e nos insetos, no caso hematófagos da espécie dos barbeiros, ele vai fazer a sua parte assexuada ali, seu ciclo assexuado. Mas ele precisa passar por
duas espécies diferentes, com condições ambientais, digamos assim, pra ele mesmo, né? Sangue quente. Propícias. Isso, pra fazer diferentes tipos de recombinações no seu próprio DNA. Tipo, uma reprodução assexuada e sexuada, a gente sabe que existe uma grande variabilidade ali dentro quando você faz uma reprodução sexuada, porque você mistura genes de dois indivíduos diferentes, né? Então isso proporciona uma variedade maior, mas enfim, não vem ao caso nesse cast. É só pra gente é só pra gente entender que por que bactérias e vírus são tão mais eficientes em causar doenças. Em pular de espécies. Sim, sim. Como contaminante. E um ponto legal é que... Legal entre aspas, né? É que, como a Sarah falou, desmatamento, consumo de animais silvestres, isso tudo coloca esses vírus e bactérias que já existiam na natureza em contato com o ser humano. E o ser humano não é o primeiro, mas é um dos animais mais abundantes do planeta. Sim. Então é um hospedeiro abundante no planeta inteiro. Então fica mais fácil para um vírus que só quer se replicar pular pra gente, acabar acertando na sorte do DNA e começar a contaminar a gente também. E se ele conseguir, daí é loteria pra ele, porque... Isso cai diretamente também no comportamento humano, né? Nessa questão de globalização e de expansão. Então você tem essa questão de desmatamento e tudo mais, e cada vez mais o contato entre povos fica maior. Então hoje em dia é muito mais fácil você estar num dia num país e no outro você está do outro lado do mundo, do que era 20 anos atrás. Culturas diferentes também, né? Sim, e assim... Tipo a China, né? Que eles estão o hábito de consumir animais silvestres e... Ih, mas não é só na China não, viu? Aqui no Brasil a galera come cana pra aqui também. Tipo, mas lá, tipo, é exótico. Ah, sim. Cara, de certa forma aqui também é. É regionalismo, digamos assim. Tipo assim, mas eu acho que lá é bem mais... essa questão de consumo de animais silvestres é bem mais animais silvestres exóticos é bem mais acentuado do que aqui no Brasil. Será que é mais cultural lá que aqui, então? Teve uma parada de legislação também. Eu não tô com os dados certinhos, mas o governo, uma época, incentivou o consumo de carne exótica por falta de proteína na dieta da população, porque lá tinha muita gente, né? Então, também tem toda essa parte cultural, tem o lance pós-guerra e tudo mais. É verdade. Vírus e as bactérias estão lá quietinhos, às vezes nem causa doença nos hospedeiros primários deles ou nos anteriores. E a gente vai lá meter a mão neles por isso. Ô, Henrique, você deu um ponto bem interessante, cara. O vilão nunca é o agente etiológico, cara. É sempre o ser humano, cara. Porque... que vai atrás. É a biologia deles. Eles não têm um cérebro pensando, falando assim, eu vou causar desastre nesse povo. Não, eles não pensam. Eles só precisam se reproduzir, cara. E querendo ou não, o vírus ou bactéria, o agente infeccioso mais eficiente de todos é aquele que não mata seu hospedeiro. Só pra lembrar. Se ele matar o hospedeiro, ele morre também, porque não vai ter mais hospedeiro. Ele morre junto. Sim. Um exemplo, tipo, é o Ebola, que dessa questão de infecção e de contágio, que ele mata muito mais rápido do que ele infecta a população. Então... outra coisa é a AIDS, que muitos símios têm o HIV positivo, só que não desenvolvem a AIDS. A imunodeficiência, né? Isso. Eu vou chegar nessa parte da AIDS aí. Eu tenho um comentário legal sobre como que a AIDS pula pro ser humano. Promiscuidade rolava solta na África colonialista, né? Quando a Europa começou a chegar lá. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Vamos chegar. Spoiler, galera. Vamos passar agora a falar das doenças, né? Nas principais pandemias que foram vindo e indo durante o decorrer da história. Eu acho que a primeira que a gente pode abordar aqui, e também provavelmente a mais famosa, né? Tanto na cultura pop, a gente tem um monte de filmes e exemplos referentes a isso. Peste Negra! É a Peste Negra, exatamente. Tem um episódio muito bacana do Cosmos que fala sobre Peste Negra. E tem um episódio agora daquele série do Castanhari, esqueci o nome, do Netflix, que também fala da Peste Negra. Mundo Mistério, Mistérios né? do Mundo, isso. É um episódio bem legalzinho, vale a pena assistir. Então vamos lá, Peste Negra, ou também, né, Peste Bubônica. Cara, a peste bubônica se instaurou na Europa em meados do século XIV. E tudo começou com uma proliferação generalizada de uma bactéria chamada Yersinia pestis. Difícil o nome. Nossa, eu odeio esse nome científico, os caras não facilitam nada. E essa doença foi tão
tensa que ela gerou pânico na população da Europa e parte da Ásia também, que é onde ela teve origem, porque ela usava o caminho da seda. Pra quem não sabe, o caminho da seda na Idade Média era o caminho que ligava a Ásia e a Europa, que eles levavam especiarias, seda e etc. E levavam doenças também, né, pra variar. E ela foi tão tensa que ela chegou a dizimar grande parte da população europeia. Pra você ter uma ideia de qual doença a gente tá citando agora, se você pegar as pandemias e pestes mais conhecidas da história, a gente tá falando da provavelmente a mais conhecida de todas. É aquela que, como o Sérgio falou, tem filme, tem documentário, tem... Quando você vai ter aula de história lá da Idade Média, que é a melhor parte da história na escola, é um dos assuntos que mais que é falado. Tem um monte de obra de arte que retrata essa época. E ela é tão famosa assim, porque ela dizimou milhões de pessoas da Europa. E a Europa, naquela época, era onde mais tinha população. Então, estima-se que cerca de 1/3 da população mundial tinha sido dizimado pela peste negra, já que grande parte da população mundial estava na Europa. Essa peste foi tão complicada porque os principais agentes de transmissão da doença eram os ratos pretos. Só uma correçãozinha aqui, assim como os ratos, eles não são os agentes de transmissão, eles são os vetores, como os macaquinhos, né? Como os macacos são vetores da febre amarela, o agente que infecta os mosquitinhos que vão fazer, no caso, são as pulgas que são os responsáveis a transmitir. Tá bom, os ratos... Se eu não me engano, o rato contém a doença, mas ele não contém o vírus, mas não contém a doença. Morre também? Bom, então o rato se fode junto. E... Era enterrado o rato e pessoa, do lado a lado. Que bonitinho. E quando essa bactéria entra em contato com humanos, ocorre essa transmissão. E os sintomas geralmente variavam entre febre muito alta, vômitos, complicações pulmonares e o sintoma mais característico e famoso, que são os bubões inchados na pele e que acabavam entrando em erupção, se eu não me engano. Que nojo. Era na peste negra que entrava em erupção, né? Sim, também, né? Fazia o... Que nojo. Que deixava... Cara, acho uma das doenças mais tensas, assim, de se ver. Não é legal procurar as pessoas que estão doentes por ela. Não pesquisem no Google. Fala, pessoal, por que chamava peste negra? Ué, por quê? Ô louco, cara, porque ela escurecia as extremidades das mãos e dos pés e ficava das orelhas e nariz ficava tudo preto e começava a apodrecer com a pessoa viva. Caralho. Não sabia que era por isso que era peste negra. Eu achei que a peste negra era por causa dos ratos, só que eu fiquei com receio de falar isso. Não, a peste negra é o sintoma que ela causava. Ela causava eu sabia da peste bubônica, por causa dos bubões. É a mesma coisa. Então, são dois sintomas que ela causa, né? Enegrecimento das extremidades e os bulbos que explodem, né? E são nojentões. Bom, Sérgio também é cultura. E eu acho que sobre a peste negra, o relevante mesmo são isso. A grande impacto que ela teve na população humana, a infectabilidade dela, que também era altíssima. As pessoas se contaminavam não só pelos ratos, mas por passar roupas das pessoas doentes de umas para as outras, por entrar em contato direto com os bubões que serviam como transmissão. E era um ciclo em cadeia infinito naquela época. As cidades foram queimadas para tentar apaziguar a pandemia. E só acabou mesmo quando o vetor morreu. Quando não tinha mais quem infectar também, né? Exatamente. É bom te lembrar que essa doença, essa época, foi bem caracterizada pelos médicos da peste, que acho que todo mundo já deve ter visto. Aqueles médicos com a máscara nariguda. Aquela máscara nariguda, parecendo a cabeça de um corvo, bem legal. E, na verdade, quando aqueles médicos já estavam aparecendo no rolê, porque o negócio tava muito feio, porque ninguém queria trabalhar. Mas é importante a gente sempre lembrar que essa máscara, ela veio bem depois. Ela não veio nos primeiros grandes surtos, ela já veio bem depois. Não. E é importante lembrar também que, assim, a peste negra, ela teve vários surtos ao longo da história, durante a Idade Média, e ela matava tanto de uma vez que ela dava uma acalmada, não porque ela, doença, coisa, não, é porque não tinha gente pra infectar mais, porque morreu a galera. Então não é uma doença assim que ela como eu poderia dizer, ela não é regular, ela não tá tipo matando uma quantidade de pessoas regularmente ao longo dos anos, por isso tem essa grande quantidade, não. Quando dava um grande surto, morria
Aí as pessoas estavam todas mortas, não tinha mais quem infectar. Quem tinha sobrevivido tinha fugido. Os corpos estavam sendo queimados. Só que a doença não tinha sido erradicada. Então, a partir disso, você tinha um período assim de calmaria. E depois vinha o cocô no ventilador novamente. Não é uma doença muito esperta, né? Porque ela mata o hospedeiro. Mas sabe uma coisa que ela é muito esperta? Ela é democrática, cara. Extremamente democrática. Europa e Ásia, um pouco da África também, ano 1300 ali, Idade Média, Idade das Trevas, tava todo mundo meio, vamos dizer assim, a cultura não valorizava muito a higiene pessoal, né, os banhos. O povo lá era porco pra caralho. Era porco. Digamos assim que uma pessoa usava uma mesma roupa, às vezes por um mês, ou 2, ou quem sabe o ano inteiro. A vida inteira. O lance das pessoas, quando morriam, pegar as roupas dos seus mortos era um fator de que podia carregar pulgas e acabar transmitindo a doença, que era um fator também que complicava mais o controle dessa doença. Outra coisa é que, assim, quando as cidades começavam a ter surtos, o que os grandes senhores faziam, né? Os lords, os burgueses, os reis, fechavam seus castelos, enchiam seus porões de comida e viviam ali tranquilamente, achando que não seriam afetados. O problema é que rato passa por qualquer lugar. E onde tem comida, ele tá lá também. Então, não adianta o burguês safado se esconder no seu castelo, porque cedo ou tarde a pulga ia picar ele e a peste bubônica ia se proliferar. E querendo ou não tinha tempo ruim, cara. Não tinha classe social essa doença, não. Na Europa e na Ásia, quando não havia tratamento da doença adequado, né? Essa parte já não era um pouco tão democrática, mas podia chegar a matar, dependendo da variante, de até 90% dos infectados. Então era uma coisa muito alta. E na Euroásia foi um número estimado entre 75 a 200 milhões de pessoas. E por que é um número tão grande, tanta diferença? Porque não tinha como contar morto, gente. Era tanta gente. E às vezes as pessoas morriam afastadas em outros lugares que nem sabia que morriam. Então esse número é estimado entre 75 milhões a 200 milhões. Porque o que acontecia na cidade, como o Sérgio falou, quando começava o surto a ficar muito tenso, as pessoas fugiam e acabavam fugindo com a doença também. Então elas morriam mais tarde. E morria tanta gente empilhada na cidade que, cara, só taca fogo, porque não tinha como contar, porque não tinha roupa pra você mexer nos corpos que estavam empilhados. E o único jeito de se livrar da doença na época era queimar os corpos. Então, dar fogo aí na cidade e já é. Próxima. Cara, uma coisa que foi usada no livro do Senhor dos Anéis como exemplo de arremessar corpos além da muralha para transmitir peste, a peste negra foi usada como arma. Como arma biológica, uma época que eles pegavam os corpos das pessoas que morriam com a doença, provavelmente estavam infestados de pulgas ali. Jogavam e também com a doença. Também. Cachorro. Cara, os caras pegavam, colocavam na catapulta e jogavam por cima da muralha. E se os caras estão em cerco ali, impedindo que o exército invada, eles vão matar eles de dentro pra fora, em vez de invadir. Não é mais barato, mais rápido e eficiente. E isso rolou, cara. Eu só não tenho Que doideira, né? Eu sei que isso rolou na Ásia, em alguns lugares, era bem fucker. Cara, primeira arma biológica da história. É aí que você se engana, meu querido. Sabe por quê? Porque agora a gente vai falar da varíola. Nessa guerra de pandemias aqui, chegamos na varíola. Aqui é tipo um Yu-Gi-Oh! De doenças, tá? Vai acontecer isso aqui. É sério. Chegamos aqui no Exódia, basicamente. Entendi. A varíola aqui foi mesmo. Por quê? Varíola. Vamos deixar claro aqui que a varíola é causada pela Orthopox vírus variolae. E ela faz parte de uma família de vírus que infecta vários animais. Então, deixa claro aqui que não sabe-se exatamente de onde ela surgiu, porque ela é muito antiga. E antiga, eu digo assim, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, o surgimento dela. Acredita-se que ela tenha saltado inicialmente do camelo para os humanos, lá no Nordeste africano. E é um vírus extremamente mortal, que ele deixava marcas permanentes na pele de todo mundo que conseguia sobreviver ao seu contágio. Ele atacava a pele, a medula óssea, o baço e os gânglios linfáticos das pessoas que haviam sido infectadas, ou seja, ele atacava todo o seu corpo. E beleza, as pessoas que eram infectadas por esse vírus,
elas acabavam apresentando sintomas como febre, vômitos e erupções na pele. Erupções na pele que é um sintoma muito importante. Bom, ele era um vírus que se dispersava pelo ar e também pelas pústulas geradas por essas erupções cutâneas. Então é interessante que ele era altamente contagioso, então você podia pegar... Provavelmente se você tivesse contato com uma pessoa que estava infectada, você iria pegar. Olhou torto, morreu. De certa forma, sim. Acreditava que cerca de 30% das pessoas que contraíssem a doença acabavam morrendo em cerca de 2 semanas após contraírem a doença, né? E quem sobrevivia acabava carregando cicatrizes na pele e cascas das feridas causadas por essas erupções na pele, né? Pro resto das suas vidas. Em 1350 a.C., aproximadamente, tem-se indícios da primeira grande propagação de varíola, e aí a gente pode falar que foi a primeira utilização de arma biológica da história. Por quê? Porque isso aconteceu durante as guerras entre os egípcios e um povo... Egípcios? Egípcios. E um povo chamado Hititas, onde os egípcios que foram capturados pelos hititas acabaram sendo responsáveis por transmitir essa doença para todo o povo hitita, culminando na morte do rei deles. E em grande parte da população hitita. Então, digamos que os capturados egípcios foram responsáveis, mesmo após a sua captura, por acabar com o exército dos caras sem nem precisar levantar uma espada. O que... Ganhar a guerra. Será que não foi premeditado isso? É porque eram os deuses astronautas, né? Cara. O que de certa forma foi assim... Foi algo, tipo, filosófico, assim, né? Porque os caras ganharam uma guerra sem levantar espadas, só com doenças. Enfim. Pior. Pois é. Bom... e outra coisa, foi descoberto recentemente indícios de que a varíola foi responsável pela morte do faraó egípcio Ramsés V, porque no seu corpo mumificado eles acabaram encontrando diversas cicatrizes e lesões que eram causadas pela doença. Bom, graças às rotas comerciais, a doença acaba saindo do Egito, chegando no Oriente e mais pra frente conquista o seu caminho pro mundo. Ela decidiu sonhar e conquistar o mundo, chegando na Europa e por fim as Américas. Estima-se que a doença tenha matado bilhões de pessoas ao longo dos anos. Sendo que apenas no século XX, cerca de 300 a 500 milhões de pessoas têm sido vítimas da varíola. Só no século XX. Então essa é uma questão que é importante, que assim como dito de qualquer doença mais antiga, a gente não consegue contar. Porém, com o grau de contágio que ela tem, você estima esses valores. E como eu disse, ela é uma doença muito antiga. Então ela acabou matando muitas pessoas ao longo da história. Mas, vamos lá. Embora ela tenha sido extremamente contagiosa e mortal... Embora ela tenha, não, né? Ela ainda é. Só que você não... Não é porque tá extinta. Extinta, entre aspas, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas vamos lá. Uhum. Embora ela tenha sido extremamente contagiosa e mortal, né? A varíola ela tem uma grande importância pro desenvolvimento da medicina moderna. Por quê? Lá por volta de 1000 depois de Cristo, uma monja budista de um templo chamado Omeishan, na província de Sichuan, adivinha o país? China. Na China, claramente. Ela desenvolveu uma técnica que é conhecida como variolação. A partir de cascas que eram deixadas nas feridas das pessoas infectadas, ela realizava um tipo de um preparo que, após pronto, era soprado nas narinas de pessoas saudáveis. Era nojento, porém, de certa forma, eficaz. Deu até calafrio aqui, mano. Pois é. É muito interessante notar que esse procedimento foi desenvolvido a partir de observação, onde ela via que as pessoas infectadas, caso elas conseguissem sobreviver à doença, elas jamais seriam infectadas novamente. E é muito bom ressaltar que anticorpos, que é uma palavra que a gente conhece amplamente hoje em dia, cara, ninguém faz a mínima ideia do que era isso. A gente tá falando de 1000 anos atrás. Foi um primeiro experimento de vacinação aí da história. Um dos primeiros. Mais ou menos. Podemos dizer uma proto-vacinação, de certa forma. Tá. Uhum. E essa técnica, ela evoluiu ao longo do tempo. Ela foi utilizada por muitos e muitos anos. E até o ponto que os médicos europeus
começaram a utilizar essa técnica. Eles retiravam o material das pessoas infectadas e através de arranhões, pequenas incisões, pequenos cortes que eles faziam nos braços das pessoas saudáveis, eles acabavam expondo essas pessoas à doença. Nesse ponto, acredita-se que cerca de 3% da população ainda morria, o que é um número consideravelmente baixo comparado ao que era antigamente, porém ainda é muito alto. 3% da população que era exposta ao patógeno ainda morria. É o que o coronavírus mata, né? De certa forma. O coronavírus tá matando, agora baixou, era 3 no começo da pandemia, agora baixou porque melhoraram as técnicas de tratamento das pessoas, né? Acho que tá em cerca de 1,2%, 1,5%. Show. Tá? E aqui é o ponto em que a gente vai falar da pessoa que mudou o jogo pra sempre. Vamos começar a falar de Edward Jenner. O Jenner, quando ele ainda era criança, ele era ajudante de um cirurgião e farmacêutico que atuava numa região próxima a Bristol, na Inglaterra. E durante as andanças dele com o seu mestre confeiteiro, o Jenner acabava ouvindo diversas histórias de como mulheres que trabalhavam como ordenhadeiras, eu não sei se essa palavra é a correta, mas eu vou continuar usando ela até o final do cast, ordenhadeiras de vacas, elas jamais pegavam a varíola. Isso se deve, principalmente, à presença de, nesses animais, uma variação da varíola humana, a cowpox, que é a varíola bovina, que é uma parente muito próxima, como eu disse, a família de vírus da varíola infecta diversos animais, inclusive as vaquinhas mu. Uma vaurilhante da varíola. Mandou bem, vamos lá. Muito bem. Que bosta. Tá. Continuando nossa história, anos depois, quando ele já era atuante como médico, o Jenner entendeu que, por serem doenças semelhantes, porém que afetavam hospedeiros diferentes, quando um humano era infectado pela varíola bovina, ele desenvolvia uma certa proteção que o ajudaria a combater a varíola humana. Eu tô falando proteção porque, lembre-se, aqui nós estamos já no século XVIII, só que ainda você não tem nenhum conhecimento de anticorpos, beleza? Então a gente não pode usar esse nome, vamos tentar deixar um pouquinho contextualizado o conhecimento da época. Então beleza, ele entendeu que, se a pessoa acaba entrando em contato com essa varíola bovina, ela consegue combater a varíola humana. Então, ele decidiu colocar isso à prova. E Jenner, com a ajuda de uma ordenhadeira chamada Sarah Nelms, olha só. Oi, Sarah. Achou o nome! Achei o nome. Minha xará. Minha xará. Essa é ela mesma. Sua xará, ela havia sido recentemente exposta à varíola bovina e possuía lesões recentes, lesões frescas no seu braço. Ele realizou a coleta das pústulas das lesões e inoculou um garoto de 8 anos, lembrando, sensato, 8 anos, chamado de James Phipps, que era filho de seu jardineiro, com o preparo que ele havia realizado a partir da doença de Sarah. O garoto, após um tempo febril, ele se recuperou e meses mais tarde, como o nosso querido Edward Jenner é um cara muito sensato, ele foi lá e expôs ao garoto a varíola humana. Porque, né? Caralho, velho, se eu fosse o jardineiro, o pai desse moleque tinha matado o cara. Imagina o quanto ele pagava pra esse jardineiro, né? Bom, Puta porque que pariu. o cara é muito sensato. E o que vocês esperam que tenha acontecido? O garoto morreu, claramente. Claro. Mentira, o garoto não morreu, gente. O garoto foi exposto à varíola humana e nada aconteceu com ele. Bom, depois disso ele precisava colocar a prova mais vezes, né? Porque só isso não bastava, então ele repetiu esse procedimento com diversas outras pessoas saudáveis e ele percebeu que, não tá acontecendo nada aqui. Então, a partir desse preparo da varíola bovina, da vaca, você tem a vacina, a gente já falou sobre o nome diversas vezes no podcast, que o nome vacina vem da vaca, então é isso. A partir desse experimento, a partir desse cara, a partir da varíola, você tem o início da produção de vacinas para tratamento de doenças. Bom, lembrando que, no começo, quando ele publicou toda essa pesquisa e tudo mais, demorou muito tempo para ser aceita, até que por volta de 1840, se eu não me engano, a técnica de variolação passou a ser proibida de ser realizada na Inglaterra e a vacina passou a ser a técnica aceita para o combate à varíola. Lembrando que o princípio de criação da primeira vacina da varíola, ele foi e ainda é utilizado para desenvolver novas vacinas. Você utilizar
o vírus, o agente enfraquecido, né? Uma variante enfraquecida dele para induzir imunidade na pessoa. Não, mas eu acho que é totalmente diferente. Não é mais... Não, sim, eu tô falando que não, ele ainda é usado. Não falando que ele é o único método. A gente tem métodos diferentes, tem métodos mais avançados, mas quando você vai desenvolver uma vacina, e muito provavelmente no Covid-19 eles tentaram fazer isso, catar variantes selvagens, provavelmente não deve ter dado certo, que sejam mais fracas, né? Digamos assim, induzam a mesma doença, só que de uma forma bem mais amena para induzir resistência. Provavelmente não teve muita resposta, porque no Covid a gente tem o problema de que a gente tem os spikes da superfície do vírus, que vai causar a infectibilidade deles, e a velocidade, e tem todo o lance que eu não sei explicar agora nesse cast, estou sem a base de estudo sobre o assunto. Mas tem N vacinas que a gente faz isso. Por exemplo, quando você tá tratando sarampo catapora, por exemplo. É o mesmo esquema, tá ligado? Doideira. É que eu pensei, quando você falou que era usada a mesma técnica, eu pensei justamente no coronavírus. E a gente tem vários coronavírus que já são normais por aqui. Só que... Se eu não me engano, uma das vacinas é pegar o material genético responsável pela expressão dos spikes do coronavírus, né? Isso. E colocaram em adenovírus. E assim os adenovírus infectam sua célula passa a produzir essas proteínas de superfície do coronavírus, o seu corpo reconhece como estranho, induz uma resistência, e daí quando você é infectado pelo coronavírus, você vai bloquear esses spikes, né? Isso aí. E ele não vai conseguir infectar a célula. Tava rolando corrente no WhatsApp contra esse método de vacinação. Eu tive que responder minha mãe e explicar pra ela sobre isso. Ai, meu Deus. Calma, como assim, cara? Exatamente, minha mãe mandou um texto pra mim dizendo sobre o novo fim do mundo de vacinação e que não era pra deixar vacinarem os filhos. Gente, a gente tá injetando um vírus com uma proteína estranha e que ia causar doenças e... É aquela parada, eu vi um meme que tipo assim, a pessoa... eu não quero a vacina chinês que eles vão colocar um chip em mim. Aí vai lá o Elon Musk. Vamos colocar um chip no seu cérebro pra tocar música. Opa, beleza, Elon Musk. Pode pôr o chip no meu cérebro. Basicamente... acho que a varíola é o melhor exemplo que a gente tem pra falar sobre os antivacinas, porque a gente tem um primeiro fator é que a varíola foi a primeira doença erradicada, entre aspas, mas foi erradicada a cepa humana. Existe a cepa selvagem ainda, só que não tem a mesma virulência que a cepa humana. Foi um programa de vacinação mundial, global, que mobilizou todos os governos do mundo, basicamente, para fazer isso e erradicar a varíola. Para vocês terem uma noção, hoje, a varíola ainda existe a vacinação contra a varíola, porque se ela ressurgisse, devastaria cerca de 1/3 da população mundial com facilidade, porque ela é altamente transmissível e infecciosa. E, se eu não me engano, acho que o rei deve ter o dado aí, de que acho que só 1 ou 2 governos no mundo detêm o vírus em laboratório para pesquisa. Tipo, é uma coisa muito restrita. Esse dado é complicado porque sabe-se que alguns governos têm e alguns governos têm. É o mesmo papo de bombas nucleares. Tem os governos que têm, tem os governos que têm. Tipo, cara, imagina alguém meio frustrado com a vida disseminar essa doença novamente na Terra. Então. Ia fazer uma cagada. Isso é pior que o coronavírus. Eu acho que é interessante falar com relação a isso aqui, assim. As campanhas de vacinação para a varíola foram responsáveis para que em 1979 a varíola fosse extinta, e em 1980 a ONU e a OMS assinaram um documento oficial confirmando, né, que a varíola havia sido extinta graças a todos esses esforços globais de vacinação. Porém, alguns países mantiveram em laboratório possuem a varíola em laboratório para estudos. Caso a varíola volte assim espontaneamente, tem o vírus ali pra gente fazer a vacina. Exato. Existe a justificativa de que, assim, se surgisse uma nova variante que infectasse os humanos, a gente teria a variante antiga para melhor estudo e comparação das suas capacidades virulentas, né? Só que, assim, isso também abre a possibilidade, principalmente com o movimento anti-vacinas, que essa última geração deixou de vacinar boa parte das crianças. E então, vamos supor, se existisse, entre aspas, não tô falando que vai acontecer, ou alguém com
revoltadinho com a vida e com seu governo que tivesse acesso a isso e fizesse um pequeno bioterrorismo ali, e, tipo, seria incontrolável a velocidade de disseminação dessa doença. E até fazer uma campanha nova de obrigação de vacinação, ainda com o movimento antivacina no mundo. Bicho do céu, daí... Nossa, Cara, muita gente ia morrer nessa parada. É muito triste, porque assim, quando não tem, a varíola quando não tem tratamento nenhum, né, deixa ao léu, pode chegar a 90% de mortalidade também. Só que tem um problema. Quando a pessoa se cura da varíola, pra vocês verem que não é flores as pessoas que se curam, além de ficar com cicatrizes, né, o resto da vida, características das úlceras, né, como é o nome da palavra certa? Erupções, as pulsas que formam da varíola. 1/3 daquelas que se curam adquirem cegueira de efeito colateral da doença. Cara, é muita gente, velho. 1/3, 33% das pessoas que ficaram vivas ficam cegas. A doença mata 1/3. Outro terço aí sobrevive, a outro terço fica cego, e o resto ainda fica tudo cheio de marca. Caralho, velho. E pra quem ainda põe antivacina, só joga no Google varíola, vai no Google Imagens, vai ter a foto de 2 irmãos gêmeos, um que foi vacinado e outro que não foi vacinado. E tire suas próprias conclusões. Cara, é muito complicado. Ou se não for pela questão dos bioterroristas, um acidente laboratorial, né? Uhum. Aí sim. complica tudo. Assim, na minha opinião, eu acho que essa questão dos antivacinas, eu acho que essas pessoas que defendem essa ideologia, nesse período agora, provavelmente elas devem ter mudado de opinião, né? Porque a gente tá passando por um momento em que todos querem a cura, entre aspas, do coronavírus. E aí tu for contra uma vacina, se tu pega uma doença dessa, cara, eu não sei não. Eu vou falar pra você que mesmo com o pessoal que na cura do coronavírus, ainda tem um movimento crescente contra a vacina do coronavírus que nem existe, né? Exatamente. E o que todo mundo quer, né? Pelo menos a maioria. Eu, pelo menos, né? Falo por mim. Tá, não vejo a hora de levar agulhada na bunda e sair correndo na rua. E voltar a minha vida. Ou no braço, em qualquer lugar. Eu só quero essa vacina. E eu acho que é só uma questão, relacionando essa questão de vacina, todo mundo conhece a história da revolta da vacina. E a varíola é a doença, né, que causou a revolta da vacina aqui no Brasil. Lembrando que, na época, não é igual essa agulhinha fininha, você tinha que fazer um corte no braço da pessoa para conseguir injetar, não eram com seringas descartáveis, etc. E o que aconteceu? Aqui no Brasil você tinha surtos de varíola, e o grande Oswaldo Cruz, que na época, se eu não me engano, ele era o ministro ele era responsável... Não, era saúde e sanitário. Só depois. Era tudo junto, né? O SUS basicamente ainda é isso, né? A vigilância sanitária. E ele foi responsável por realizar todo esse movimento pra conscientizar o povo e fazer uma vacinação compulsória contra a varíola, o que acabou gerando uma revolta na população e que as pessoas foram pra rua falando, não quero que você me vacine contra a varíola. E milhares de teorias malucas surgiram a partir disso. Desde lá já falava de controle de mentes e controle da população através da vacina, etc, etc. O que aconteceu? As pessoas morreram e tiveram que se vacinar depois. Só que a vacinação foi para uma população menor porque uma boa parte tinha morrido, porque não quiseram se vacinar antes. Só salientando que quando a gente fala de vacinação compulsória, policiais armados junto com profissionais da saúde, batendo de porta em porta, entrando na sua casa e falando, tome a vacina, ou você vai preso. Basicamente era isso. Era uma pressão psicológica. Era assim, e agora não vamos falar sobre liberdade sempre vai entrar nesse debate social sobre isso, se eu tenho a liberdade de escolha sobre o meu próprio corpo, sobre minhas próprias opiniões e tudo mais. Só que no caso da vacinação, quando você fala de saúde pública, viver numa cidade, numa comunidade, você abre mão desse direito quando você pode afetar a saúde do grupo em total. Você põe em risco a saúde dos outros, né? Não só a sua. Se você tá pondo em risco a saúde do grupo, dos outros, o seu direito de escolha e liberdade morre ali.
A não ser que você queira viver sozinho no mato, tudo bem. Daí você escolhe fazer o que você quiser. Você só tem duas opções. Ou você toma vacina ou você morre. Tipo isso, mais ou menos. Não, às vezes nem morre. Tipo, você vai ter que ficar isolado, cara. Você não vai poder viver na sociedade comigo. Ou com as pessoas. E por que vacinar todo mundo? Porque também tem aquelas pessoas que não podem se vacinar por questões de saúde. Pode ser alergia, imunodeficiência, outras coisas que podem acarretar que a pessoa não possa tomar a vacina. E quando o grupo inteiro está vacinado, essas pessoas que não possam tomar a vacina por questões médicas, elas também estão imunizadas por a famosa imunidade de rebanho, porque a grande maioria está imunizada e a doença nunca vai conseguir chegar naquela pessoa que não pode tomar vacina de fato. E fora a pessoa que não pode tomar a vacina, você tem a pessoa que pode tomar a vacina, só que ela não desenvolve a imunidade também. Né? Sim. Tem porcentagem de imunidade, pô. Imagina a cena, você tá lá no século 18, 19 no Brasil, você nunca ouviu falar de vacina, e chega um cara com um cutelo na mão e uma garrafa com um líquido estranho dizendo: vem cá que eu vou cortar teu braço pra te vacinar. Velho. É assustador. É assustador, tá ligado? Mas o governo fez uma campanha antes. Aqui teve um movimento anti-vacina também naquela época, né? Sim, eu tô dizendo que um pouco do medo era justificado. Não essa coisa de anti-vacina, não, mas o medo da população se querer se vacinar naquela época era bem justificável. O medo era justificável por falta de informação. As pessoas não tinham tanto acesso de informação como nós temos hoje. Não, mas medo é falta de informação. Depois você conhece o que causa medo, você deixa de ter medo. E quando o medo é por excesso de informação desnecessária, como acontece hoje. Né? Ai, caralho. Ponto pro Sérgio. Ok, você ganhou no argumento. Tem uma coisa interessante também, que eu acho que é importante falar. O Reinaldo, ele comentou lá no início que foi encontrado cicatrizes na múmia Ramsés. E aí vem essa questão: se foi encontrado na múmia, que é mantida a uma temperatura ambiente, imagine no degelo lá no Ártico, né? Tem essa questão também. Olha, a Sarah abordou um ponto interessantíssimo. Lembrei aqui agora. Nossa, muito bem. Então a preocupação, ela vem bem maior, né? Porque tem vários corpos enterrados e aí... No permafrost, né? Isso. Quando vem esse degelo, pode ser que esse vírus, ele seja conservado, preservado lá. Isso, seja preservado. Sarah, bem observado, eu nem tinha pensado nisso. Pois é, vocês falando, aí eu tenho uma coisa pra eu falar aqui, aí eu lembrei. Eu já tinha ouvido falar nesse risco de liberarem varíola por causa de corpos congelados que morreram com a doença. Não só a varíola, como outras doenças que estão adormecidas. Eles usam esse termo, que estão digamos adormecidas. Assim, doenças que a gente nem conheça, porque possam ter sido extintas na antiguidade e estejam lá só esperando para atacar. Esperando o momento uma doença aí de mamute que passe pra gente, a gente desenvolva, sei lá, pelos pelo corpo. Ou quem sabe o ET do Enigma de Outro Mundo, sair do gelo lá e comer todo mundo. Deus me livre. Ou o alien do Alien Predador lá apareça, sei lá. Coisas bizarras podem acontecer. O negócio é o seguinte: aquecimento global também ajuda no surgimento de novas doenças, não só pelo derretimento do permafrost, mas é porque o ambiente acaba mudando, as espécies acabam migrando, invadindo áreas que não são delas. Incêndios florestais acabam acontecendo. Sim, e assim a gente vai acarretando não só um fator de agravamento, de surgimento de novas doenças, mas com uma série de sabe um efeito dominó? Uma coisa puxa outra, e puxa outra, e puxa outra, como você vê, cara, é tiro vindo de todo lado, você não sabe pra onde olhar, pra o que fazer, vai ficar caralho. Olha, gente, eu acho que a gente já conseguiu abordar bastante a varíola. Eu acho que a varíola também é uma das doenças que mais dá pra conversar. Se a gente dá pra não cast só sobre ela, porque tem muita coisa envolvendo historicamente sobre o vírus. Mas agora a gente pode saltar pra próxima pandemia, né? Essa aqui já é um pouco mais conhecida. A gente já teve um surto bem recente sobre ela. A gente vai chegar lá. A gripe espanhola. Vamos falar sobre a gripe espanhola. Continuando com a nossa viagem no tempo, agora a gente vai falar de uma pandemia muito famosa. Até os dias de hoje ela é citada.
e considerada por muitos a mãe de todas as outras pandemias, que foi ela, a gripe espanhola do século XX. E o vírus, ele já é um velho conhecido nosso, o influenza H1N1. Infectou milhares de pessoas entre os anos de 1918 a 1920 e se espalhou por todo o mundo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nesse vírus em séries e filmes. Fãs de Crepúsculo, essa hora é de vocês. Um dos vampiros mais queridinhos. Hora de brilhar, igual o vampirinho. Hora de brilhar. Um dos vampiros mais queridinhos das telinhas é o Crepúsculo, né? Tem uma passagem do filme que lá fala essa questão da gripe espanhola. Aqui eu quero deixar uma coisa anotado, que sabemos que o ator principal de Crepúsculo é o Robert Pattinson, e ele, no Crepúsculo, né, ele... eu posso dar spoiler do filme? A única coisa que eu sei do filme é que ele morreu na gripe espanhola. É isso. Ele morreu entre aspas, né? Ele virou vampiro porque ele ia morrer. Enfim, Ressuscitou. gripe espanhola é uma grande pandemia. Agora ele vai fazer o quê? O Batman, que é de morcego no meio da pandemia de coronavírus. E é isso que eu quero deixar coisado. O Robert Pattinson é responsável por tudo. Olha, faz muito sentido Massa, agora. gostei. Mind blowing. Essa é uma teoria que poderia ter entrado no último cast, teoria de conspiração. Sim, cara, faz Verdade. sentido. Galera fica culpando aí o cara lá do Titanic, que eu esqueci o nome dele agora. Não, é o Robert Pattinson responsável. Leonardo DiCaprio. Leonardo O que DiCaprio. o Leonardo DiCaprio fez, coitado. Nada. Sei. Exatamente, nada. Só queimou a Amazônia junto com as ONGs. Tá, gente, mais foco. Gripe suína. Gripe suína. Também, né? Gripe espanhola. Mesma coisa, digamos assim. E aí a origem da doença ainda é um mistério. E se você achou que ela surgiu lá na Espanha, não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada de espanhola. Quando a doença ela começou a se espalhar, o mundo naquela época ele estava presenciando a Primeira Guerra Mundial. Então os países eles eram fortemente censurados. E por questões de combate não era legal divulgar, noticiar informações sobre o vírus, né, para não causar pânico nas tropas. E aí a Espanha, ela na época ela não estava envolvida na guerra, então não havia motivos de ser censurada. Então foi a partir daí que a doença ela começou a ser noticiada pela imprensa espanhola. E por ter feito essa ampla divulgação da doença, que ela ficou conhecida como por gripe espanhola. Mas a história ela nos aponta duas teorias para o surgimento do vírus. A primeira delas é que possivelmente ele tenha surgido lá nos Estados Unidos, em um campo militar no estado do Kansas. Foi lá onde registrou os primeiros casos da doença e inclusive foi a primeira morte em março de 1918. E a outra hipótese acredita que o vírus ele tenha se originado lá na França, em uma região chamada de Étaples. A falta de higiene era bem propícia, né? Era uma coisa que contribuía bastante para a disseminação da doença. E além disso, além da falta de higiene, os locais, os quartéis que os soldados eles ficavam alojados eram bem apertados. E aí eles criavam animais para o consumo. Provavelmente foram essas duas possíveis causas para a origem da doença. E aí as pessoas que contraíam a gripe espanhola, os principais sintomas eram sangramento pelo nariz, pelo ouvido e pelos olhos. E uma coisa bem estranha e bizarra era que eles o corpo ficava azul por conta da falta do oxigênio, segundo relatos da época, claro. E aí, quando a pessoa contraía essa gripe, certamente o destino dela era a morte. Há relatos da história que se a pessoa contraísse o vírus ou a gripe pela manhã, à noite ou à tarde, ela já estava morta. Então esse era o destino. Não, só pra colocar nesse ponto, essa parte de contrair a doença na manhã e à noite já estava morta, digamos assim, é romantizar a época, né? Não que aconteceria dessa forma, mas é que a coisa era tão feia, o que tava rolando lá, morrendo tanta gente, que chegou aí a infectar mais de 500 milhões de pessoas, no caso, na época, em 2 anos, né? Mais de 17 milhões de mortos.
não, acho que foi mais de 50 milhões de mortes aqui Foi. espanhola, né? Foi. O pessoal, como era um mar de corpos, eles tentavam expressar isso de forma Menos. não literal, né? Porque não tinha nem como. Uma coisa que eu queria comentar é que eu não manjo muito da gripe espanhola pra fazer comentários relevantes científicos, mas fazendo uma comparação com a coronavírus, cara, as duas doenças podiam ter sido controladas se as pessoas tomassem medidas contra a infecção, porque se as pessoas tivessem tratamentos no hospital, elas teriam, grande parte da população que pegou gripe espanhola teria sobrevivido, porque o grande trunfo da doença, se eu posso dizer que é um trunfo se a doença tem um trunfo, é que ela colapsou o sistema de saúde. Então as pessoas não tinham como ser atendidas e sintomas simples e que não levariam à morte passavam a levar à morte, e outras doenças passaram a levar mais morte ainda, e morte, e sistema de saúde, morte, coronavírus e cloroquina. Só pra... Nada acontece feijoada. Não, antes de você comentar, Sérgio, eu só quero fazer um ponto, que o Brasilzão, né, com relação à gripe espanhola, a gente cumpriu o nosso papel, que é negar que uma doença exista, porque aparentemente assim ela foge, né? Se não me engano é Curitiba que tem relatos que as pessoas falavam que era frescura, e eles fizeram uma festa na cidade. E Olha, Isso. lembrei do Corona Fest. né? E essa festa foi responsável por contaminar uma grande parcela da população, que eventualmente acabou morrendo, né? E assim, as pessoas meio que, entre aspas, pelo menos naquela época, as pessoas aprendiam um pouco a partir da morte, né? O que não tá acontecendo agora. Então, Hoje tá diferente. hoje Nossa, mudou muito. hoje a galera tá com um pouquinho menos de medo da morte aí. Só queria acrescentar uma coisa aqui, no caso de que o Henrique comentou sobre tratamento e tudo mais. Tem o ponto de que estavam vivendo numa período de guerra. Então já complica um pouco um monte de jovens que estão em outro continente, cunhados tudo dentro de um prédio pequeno, esperando pra morrer ou por arma ou por doença. E um monte de velho rico governando o país, fumando charutos e dando risada em suas cadeiras. Isso é a guerra. E outra coisa que eu quero deixar, uma coisa bem interessante: a taxa de mortalidade da gripe espanhola é de 2 a 3%, gente. Ela não mata. Acho que não. Exatamente. Ela não é que nem a varíola ou a peste bubônica, que chega a bater seus 60%, 90% de taxa de mortalidade. Ela mata grandes quantidades por quantidade de pessoas infectadas. Ela infecta muito rápido muitas pessoas, e 2 a 3% acabam sendo números absurdos. E olha que coisa, coronavírus tem essa mesma taxa de mortalidade no início da pandemia, né? Quem diria? Quem diria? A vantagem é que a gente não está em período de guerra. Hoje nós temos ciência de higiene muito maior, né? De prevenção muito maior. E também, pelo menos aqui no Brasil, por parte dos estados, não do governo federal, teve várias iniciativas. Cara, higiene eu não sei. Cara, o brasileiro é o povo mais limpo da Terra. Quase um dos mais limpos da Terra. Desde que eu descobri que tem brasileiros, homens, que não lavam o cu, eu ainda tô chocado com essa informação. É os incel, cara, é os incel. Cara, eu fico tipo, velho, tá. Eu tava esperando esse comentário. Cara, Da outra vez eu lembrei. No geral, a gente pode dizer que uma das maravilhosas heranças dos povos indígenas que se deixou para os colonos aqui no Brasil foi que o comportamento de tomar banho diariamente, né? Coisa que na Europa não é comum, e eu não sei nos países asiáticos, não sei como funciona, não tenho exemplos, mas eu sei que na Europa acabam tomando banho 2, 3 vezes por semana, o que também é uma frequência grande, digamos assim, mas não é todo dia. Em algumas regiões, outras também, depende do povo, não tô generalizando, não tô criticando, tô falando que é cultural, mas se você for falar assim, o Brasil é um povo muito higiênico. Verdade, comparado a outros países. A gente tá de Sim. parabéns. A gente tá cheirosinho. Fora o sol que faz a gente suar e ficar fedendo no sovaco, mas tudo bem. É deixa questão eu ir de embora horas. depois. Exato. Que nojo. A gente teve... A gripe espanhola, ela teve 3 ondas de contágio. A primeira foi em março de 1918.
a segunda em agosto de 1918 e a terceira em janeiro de 1919. Alguns estudos apontam que a segunda onda de infecção foi a pior da história, né? Foi um período que o contágio ele era muito maior e a gripe era bem mais mortífera. E aí no Brasil, o vírus ele chega em 1918 através das embarcações de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, e em pouco tempo ele se espalha por todo o país, deixando vítimas. Entre elas a gente cita o presidente eleito em pouco tempo de mandato, o Rodrigo Alves. Aí uma questão que o Henrique já comentou foi o colapso, né, do sistema de saúde. A medicina não era muito avançada como a que a gente tem hoje. Os conhecimentos também, alguns medicamentos eles foram utilizados, só que eles eram ineficazes para a doença. Uhum. E aí a gente tem nesse período, eu gostaria de citar uma figura que foi muito importante aqui no Brasil, que foi o biólogo e sanitarista Carlos Chagas, né, que ele atuou no combate da doença, e ele contribuiu bastante para essa questão de conter a doença. Grande Carlos Chagas. Carlos Chagas. Cara foi um grande epidemiologista da época dele. Exatamente. Também. Tem várias ruas e universidades com o nome dele. Com o nome dele, importantíssimo. Pois é, sabe, é que ele fez uma coisa errada, tipo, o maior mal de Chagas foi... Dá o nome dele e a doença. Verdade, isso foi pai de... Mind blow. E aí a gente, uma coisa interessante é que foi graças a ele, né, que surgiu a Diretoria Nacional de Saúde e que mais tarde, em 1930, se tornaria o Ministério da Saúde, que a gente conhece hoje. Só pra acrescentar agora por último, só pra gente poder finalizar a gripe... Não sei se alguém quer fazer mais um comentário, mas uma coisa bem curiosa sobre a gripe espanhola, uma das piores pandemias da história da humanidade. Em 2009, tivemos um surto da famosa gripe suína, né? Ou mais conhecida como influenza H1N1, que nada menos do que um vírus super parecido, basicamente o mesmo vírus que ocorreu durante a gripe espanhola. E daí eu me pergunto, nós tivemos alguns milhares, né? Deixa eu só confirmar o número de mortos que tivemos na época aqui. Eu não tô com o dado certo aqui, mas ele tinha uma mortalidade bem menor comparada com a gripe espanhola, de 0,5% para menos. Agora você me fala assim, por que a mesma doença não acabou sendo tão ruim quanto o primeiro surto dela, né? Teve alguns estudos que disseram que propuseram que os mais... é até curioso, os mais idosos não foram tão afetados quanto se esperava. E daí cabe também de que os mais idosos possuíam, algumas pessoas, anticorpos adquiridos da época do primeiro surto, né? 80 anos atrás. Que doideira, né? Cara, é uma loucura. E daí fica por essa, tipo, o vírus é o mesmo, ele acabou causando, sim, muito problema em 2009, a gente teve foi caracterizado pandemia, porque afetou o mundo todo. Mas foi aquela pandemia da história. Cara, não foi porque se matou uma pessoa já é uma coisa ruim. Tá, em comparação com as demais, foi aquela pandemia Foi tipo um aviso do que viria depois do coronavírus. Foi um pré-coronavírus. Foi tipo um treinamento que ninguém aprendeu nada com ele, digamos assim. Verdade. Agora uma coisa que eu tô curioso, não me lembro se rolou. Houve abre aspas, cloroquina da vida na época é porque eu não tava muito por dentro dessas Não, acho que na época do H1 não teve, tipo, nenhuma cura milagrosa. Eu não lembro. Não que eu lembre, não que ficou tão relevante assim, eu acho. Nenhum que falou assim, isso aqui faz bem, entende? Eu não me lembro também, porque naquela época eu também não dava muita bola pra politicagem, saúde, essas coisas. Bom, uma coisa interessante da gripe suína é que eu conheci uma pessoa que pegou gripe suína. Uhum. Sobreviveu, obviamente, mas ela passou por maus bocados, velho. Ela tossia sangue, ela teve que ser hospitalizada, né? Falência, insuficiência respiratória e blá blá blá. E cara, pra mim, na época parecia que H1N1
em comparação com hoje, era mais perigosa, mas vendo números das duas doenças, o coronavírus parece ser muito pior. É que na época também a gente não tinha pessoas tão estúpidas nos principais governos do mundo, né? Como Inglaterra, Estados Unidos e pra gente refletindo aqui no Brasil. Só pra lembrar que até hoje a gripe suína roda normalmente aí no mundo. Aqui no Brasil é mais ou menos 150 mil casos por ano, alguns que são até assintomáticos. E hoje temos vacina pra gripe suína. Quando você toma vacina da gripe, já tá lá a imunização da gripe suína, tá? Uhum. Ela se tornou um vírus recorrente, como a gripe comum ocorre também. E por que pra ela foi tão rápida a vacina e por que para o coronavírus não tá sendo? Resumindo, aqui nós já tínhamos a vacina da gripe, então nós já tínhamos uma vacina, já sabíamos como fazer uma vacina eficiente para o vírus da influenza. Nós só pegamos essa nova cepa e adaptamos o que nós já sabíamos a ela, e assim tínhamos a vacina disponível. Então foi bem mais rápido produzi-la e desenvolvê-la, porque não precisou passar por testes clínicos, pré-clínicos, clínicos e blá 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 blá, porque já tinha todos os resultados. Nós já fazemos isso todos os anos, só precisamos adicionar uma nova cepa. Enfim. E eu acho que vale comentar também que, como o Sérgio disse, ela ainda existe, né? Ela ainda circula no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil, se eu não me engano, ano passado foram 700 ou 800 pessoas que acabaram morrendo por conta da gripe suína. Então, ela ainda tá por aí, tá? Então... É que a gente não fala gripe suína mais, né? Como é recorrente, a gente fala gripe. Ela virou uma gripe comum. É tipo, nos Estados Unidos, cerca de 30 mil pessoas morrem por ano de gripe comum, incluindo a gripe suína envolvida no meio dessa mistureba aí. 30 mil pessoas por ano é muita gente, sabe? E tipo... É uma cidade. É uma cidade. É a minha cidade, que eu moro. Isso só nos Estados Unidos, né? Então, gripe é um negócio que eu acredito que a humanidade nunca vai se livrar completamente. Tá, agora a gente falou de gripe espanhola, a gente viu que ela existe até hoje, tá rolando. Vamos passar para um próximo agente que tá rolando e rola há muito tempo. Tem várias variantes, a gente vai discutir isso aqui também, é legal. E é uma das doenças mais tabus que tem, porque foi taxada como uma doença de homossexuais por um bom tempo, tanto por governos quanto pela sociedade, que é o HIV. Hoje já sabemos que não é uma doença de homossexuais, ela é uma doença que pode ser transmitida por qualquer pessoa que tenha contato com o sangue infectado ou com mucosa, né, das pessoas já infectadas. Enfim, a gente vai discutir isso daí. Vamos falar do HIV, ou a imunodeficiência humana. No Brasil, a famosa SIDA, é Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é uma doença que começou, se não me engano, já no século XXI, é uma doença bem recente, uma das mais recentes pandemias que a gente está comentando aqui, anterior, claro, à gripe suína e ao coronavírus. E, se eu não me engano, os primeiros pacientes, as primeiras pessoas contaminadas com HR foram identificados na década de 81, nos Estados Unidos, porque as pessoas contaminadas começaram a apresentar várias doenças ao mesmo tempo e que não tinham relação nenhuma. Elas apresentavam comprometimento do sistema imune, que eu vou comentar daqui pra frente, pneumonia, sarcoma de Kaposi e outras doenças que, se você olhasse assim por fora, você pensa, nossa, como é que essa pessoa contraiu tantas doenças diferentes assim ao mesmo tempo no mesmo lugar? E a HIV é uma doença que não tem cura atualmente e ela tem origem histórica bem bizarra, que o vírus HIV está presente em chimpanzés e acredita-se que a gente tenha contraído deles via alimentação. Digamos que as pessoas comiam bastante chimpanzés na época, e o único sintoma real, a única coisa que a HIV faz, que ela é causada por um vírus de RNA, ela ataca os glóbulos brancos ou os linfócitos T e acaba destruindo eles no processo de aplicagem viral. Então o único sintoma, a única coisa que uma pessoa de HIV tem é comprometimento do sistema imune. E isso não causa a morte da pessoa. O que causa a morte é o que vem como efeito desse sintoma, que é a contração de inúmeras outras doenças, porque você não tem sistema imune para combater mais as outras doenças. E esse vírus é bem interessante porque ele, se não me engano, é só uma bolinha com um RNA dentro,
e uma transcriptase reversa. Ela transforma o RNA dela em DNA e infecta as células dos linfócitos T. Esse vírus, se uma pessoa for contrair o vírus do HIV e nunca contrair outra doença, ela pode viver normalmente, como se nada tivesse acontecido, ela nem saberia que ela tem HIV. E como o Sérgio falou, na década de 80, ela era considerada uma doença de homossexuais, porque ela estava principalmente presente na população homossexual dos Estados Unidos e depois do resto do mundo, por causa de relações sexuais desprotegidas. Nem sei se naquela época já tinha preservativo. Sim, existia preservativos. É que assim, vamos ser bem delicados nessa parte, sobre falar de por que era mais comum em homossexuais, tá? Não se tinha tanto conhecimento das doenças sexualmente transmissíveis na época. Os preservativos normalmente eram usados como métodos contraceptivos, e como sexo por via anal não engravida, né, e 2 homens não podem engravidar, normalmente os preservativos eram deixados de lado nessa época, já que não corria risco de uma concepção, né? Não é motivo de promiscuidade, que gays faziam sexo ou bacanais, não tem nada a ver isso daí não, cara. Questão não, aqui, por favor, isso aqui é um podcast científico, não é um podcast de julgar tipo assim, relações sexuais alheias. Não é o único fator de que a ocorrência em homossexuais era maior é porque não havia, entre aspas, a necessidade de usar preservativo, já que você não tinha possibilidade de conceber uma criança numa relação sexual, né? É uma coisa de época. Naquela época não se tinha conhecimento sobre as doenças, tanto conhecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis, já que não engravida, então não precisa. Heterossexuais transavam tanto quanto, só que não queriam ter filhos. Tanto quanto ou mais. Tanto quanto. Só que uma coisa bem interessante é que na época acreditava-se que o HIV era transmitido somente pela via anal, não era transmitido pela vagina. E teve um livro no meu ensino médio que eu li, que falava justamente sobre uma pessoa que contraiu essa doença. Se eu não me engano, o nome é Depois daquela Viagem, que conta justamente na década de 90, já um pouco pra frente, no Brasil, uma moça que contraiu a doença por sexo vaginal. Quando ela foi testar e deu positivo, a primeira coisa que perguntaram pra ela é se ela tinha tido uma relação anal, e ela disse que não, e que os médicos ficavam em choque na época, porque, nossa, como assim o vírus da HIV pode ser contraído por relação vaginal? E daí mais estudos comprovaram que sim, que a taxa de contaminação era praticamente igual. E ela foi declarada como pandemia em 2010, quase 30 anos depois dos primeiros casos. E até hoje ela é considerada uma endemia, se eu não me engano, que já está presente na população e não pretende sair tão cedo. Mas já é uma doença, assim, que não é uma doença mais perigosa. Claro. Sim, tem um tratamento, digamos assim. Tem tratamento, o vírus pode ser controlado, a imunidade da pessoa pode ser restabelecida. Só que é um tratamento para a vida inteira, então não é uma doença tão legal de se ter, e não é uma doença que você tem que deixar assim, não, é só HIV. Não, cara. É uma doença, se você pegar, você vai ter que tratar a vida inteira, então é melhor prevenir do que remediar. Literalmente. Pegando essa questão do preconceito e tudo mais, da falta de informação com relação ao HIV, tem uma história que é muito famosa, tipo, bastante gente conhece até, mas é na parte do basquete. Um jogador da NBA, muito famoso, que é considerado um dos maiores jogadores da história, que é o Magic Johnson. E o Magic Johnson, ele contraiu o HIV, acho que foi no comecinho da década de 90, e quando ele descobriu, ele teve que parar com a carreira dele. Ele teve que se aposentar. Eu acho que ele tava com 30 anos de idade na época. Ele foi uma aposentadoria, tipo, totalmente brusca. Ele tava jogando muito. E ele teve que se aposentar. Porque ele foi diagnosticado. Ele descobriu que ele era soropositivo, né? E deu um bafafá muito grande. Começaram diversas teorias, não sei o que, como ele se infectou e tudo mais. E ele teve que aposentar, e depois de uma determinada pressão e tudo mais, ele voltou para participar de um jogo, que era o Jogo das Estrelas. Ele participou do jogo, ele foi eleito o melhor jogador em quadra, só que pela pressão dos atletas, novamente, ele teve que pedir uma nova aposentadoria,
porque tem até uma parte que é bem famosa, tem um documentário que fala sobre tudo isso. Eu tô só dando uma pincelada na história, quem tiver interesse de ver como eram realmente as coisas. No caso de uma pessoa que era heterossexual ainda, e de todo, tipo, o preconceito que ela sofria pela HIV, não falo nem pela opção sexual em si. Imagina se você fosse uma pessoa homossexual, então o preconceito era imensamente maior. A gente vai falar da década de 90, 80, o negócio era muito... Até hoje ainda é, né? Além da questão da Mas homossexualidade. Calma, gente. Ainda não acabei. Calma. Meu Deus. O que eu quero falar é que, assim, teve um episódio que é muito famoso, que é falado nesse documentário, que é um caso que enquadra... Ele sofreu um corte, tipo, no meio do jogo, ele sofreu um corte e as pessoas correram pro outro lado da quadra. Meu Deus. Porque elas ficaram com medo, porque ele havia se cortado, e elas ficaram com medo de estar perto dele fosse o suficiente pra infectá-las. E foi aí que ele viu que ele tinha que parar com a carreira dele, ele nunca mais poderia ser jogador de basquete. Que foda, né? E é assim, e ele tá vivo, e tudo mais. Querendo ou não, ele tinha dinheiro, então ele conseguiu um tratamento bom e tudo mais, desde aquela época. Então, e ele leva uma vida, eu não vou falar uma vida normal, porque ele é um cara que passou por um baita trauma, querendo ou não. Então, assim como a maioria das pessoas que descobrem que tem HIV e tudo mais, principalmente por conta desse preconceito, elas passam acabam sofrendo um baque emocional muito grande. E, enfim, ele até hoje ele tá por aí, com os seus 60 e poucos anos, eu acho. E ainda ficou pra história, né? Não só pela questão da doença, mas também pela questão do profissionalismo. A gente cita também uma figura muito importante aqui no Brasil, que foi o Cazuza, que ele encarou a AIDS, inclusive na época ele quebrou vários tabus, né, sobre a doença e lutou, assim, até o fim, mas que até hoje ele é bem ele é bem famoso pelas músicas e tal. Renato Russo, Freddie Mercury. Isso. Se eu não me engano, o Freddie Mercury, ele não divulgou que ele tinha doença até o fim da carreira. Até o fim da... até próximo dele falecer, né? Deixa eu fazer algumas observações aqui sobre o vírus da AIDS. Como o Henrique citou, ele é um vírus de RNA transcriptase reversa, né? Não existe um único vírus da AIDS. Para humanos a gente tem 3 variantes, o M, o N e o O, e uma pessoa pode ser infectada por mais de uma variante do vírus, tá? É bom salientar isso. Fizeram um mapeamento de origem do vírus M, do HIV, e foi lá, aproximou-se na origem de 1910, na época do surgimento do colonialismo na África, né? E cara, a gente entra numa parada de que existia comércio de animais silvestres, entre eles para alimentação e para o tráfico de animais de chimpanzés, que é a origem de grandes mamíferos, né? Dos primatas que desse vírus. Geralmente, né, o vírus nos macacos, nos símios, vai ser o vírus de imunodeficiência símia, chamada de SV, diferente do HIV. Esse vírus não infecta humanos de primor, né, mas dependendo do contato e de frequência de contato com o vírus, acabou havendo uma variação que acabou saltando de uma espécie para outra. E tem várias hipóteses, porque para que esse vírus conseguisse se fixar numa população, ele precisaria ter uma retransmissão contínua por muitos hospedeiros até ele conseguir se mutar o suficiente para se fixar no corpo humano, né? No hospedeiro humano, já que o CIV e contato dentro do corpo humano, ele é eliminado rapidamente pelo sistema imune. Então o que aconteceria ele não teria que dar tempo do CIV ser combatido pelo sistema e assim ser retransmitido. E todo o perfil social da época, pelo menos para a variante M, tem o N e o O, a gente teve essa possibilidade, que foi que ali na República do Congo, na época, foi agora vamos falar assim, daqui a dados históricos, tá? Não é tipo de preconceito, mas a promiscuidade sexual na região era absurda. E quando eu falo de promiscuidade sexual, não falo só de prostituição, eu tô falando de você prostituir animais. Sim, sexo com animais aconteceu.
É zoofilia, né? Sim. Ou Tem exemplos absurdos hoje que você jogar um Google rápido acontece com orangotangos na Indonésia, por exemplo. Aconteceu também na África. Não foi só isso, e também não existe um ponto final falar assim que aconteceu porque sexo de animais foi a transmissão, não. Consumo de carne de chimpanzés e pode ter sido um dos fatores considerado iguaria local. Sim. Mas aí tem o fator de como é que esse vírus conseguiu passar tão rápido, passar de hospedeiras tão rápido para se fixar nos seres humanos. Eu tô com um dado aqui: 45% das mulheres daquela região na época eram prostitutas. 45, cara, quase metade das mulheres do país eram prostitutas por causa do grande fluxo de pessoas estrangeiros, né, do comércio com a Europa e com as Américas. Uma coisa que eu acho que é interessante falar, Sérgio, em cima desse dado, é que nem todas as pessoas escolhiam estar. Exatamente, esse é um ponto importante. É um perfil social da época, cara. Você tem um país invadido por colonos, explorado à beça, extremamente pobre. Você precisa comer, ou até se você é aliciado às vezes, né? Eu não digo nem isso, eu digo assim, você não tinha uma opção, você era obrigado a isso. Sim. E daí, então só pra concluir, o vírus, pra facilitar e agilizar essa transmissão, foi por causa da existência de outras doenças sexualmente transmissíveis que causavam feridas nas genitais, como úlceras, por exemplo. Isso vai cair de que 15% da população do país tinha sífilis na época. Que a gente sabe que causa várias feridas e ajuda ali na transmissão, né? Porque não é só mucosa, mas feridas abertas ali vai auxiliar na carga viral que o organismo tem. Uma coisa que eu não sei se você comentou, porque eu devo ter dado uma dormida no meio. Dormida tipo de atenção. Que a carga viral é muito importante para desenvolvimento da doença. De toda doença infecciosa, falando a verdade. Claro, falando agora do HIV, que, tipo, por exemplo, se um casal, duas pessoas do casal são HIV positivo, eles têm que continuar tendo relações com preservativo, porque se aumentar muito a quantidade de vírus de uma pessoa se transmitindo para outra, eles podem começar a apresentar sintomas da imunodeficiência. Então, carga viral é a palavra-chave, eu acho, na questão do HIV. Quando você tem um exército de uma pessoa, o seu corpo consegue, você consegue deter ela. Se você tem 10, aí fica mais complicado. Se você tem 100 ou 1 milhão, daí fudeu, cara. Não sabe? É basicamente isso. Voltando ao coronavírus, carga viral no coronavírus também é um ponto muito importante. Sim. E outro preconceito da época, além do homossexualismo, era a questão de formas de transmissão. As pessoas que tinham um HIV naquela época, nossa, era um isolamento social absurdo. Era um preconceito absurdo, achando que ia transmitir. Era tipo, se as pessoas olhassem pra você achava que poderia contrair a doença. E, porra, não é assim, velho. Que é isso? Antes de saltar da próxima doença, já que a gente tá na HIV, que é a doença mais significativa de sexualmente transmissível, acho que a gente pode dizer, só abordar mais outros 2 vírus que é bem comuns no mundo, né? E quando a gente fala de vírus e infecção, a gente vai falar, que eu falei lá no começo, o mais eficiente é aquele que não mata seu hospedeiro, né? E existem outras pandemias envolvendo outros vírus, o HPV, por exemplo. É um vírus que tem uma ampla gama de variantes. Tem variantes inofensivas que causam pequenas verruguinhas que são eliminadas pelo corpo normalmente. E tem aqueles que causam até câncer, né? Os vírus oncogênicos. Lá vai o Sérgio falar da herpes. Exatamente. Eu ia falar, perfeito. Eu ia falar da herpes, que é o vírus mais eficiente. Eu acho que a doença, o agente etiológico, o mais eficiente do mundo, porque ele não mata o seu hospedeiro. E existem países no mundo em que mais de 90% da população possui o vírus da herpes. Pra vocês verem, ele não mata, ele causa pequenas úlceras na região vaginal ou na boca, né, na mucosa. E é transmitido só quando estoura mesmo. E não causa mais em pacientes com pessoas comuns, né, sem nenhum problema de imunossupressão ou deficiência. Ele acaba sendo inofensivo, assim, e ele é extremamente eficiente, porque ele fica no corpo da pessoa a vida inteira dela e vai passando e papapum, papapá. Bom, galera, e pra finalizar, com todo esse histórico pandêmico que a gente teve, a gente
finaliza com a história pandêmica que estamos vivendo hoje, né? Para todas as pessoas aí que passaram a vida toda querendo viver um momento histórico, tá aí um momento histórico para vocês. Que péssimo. Exatamente, a segredo da pandemia. Bom, a gente já falou disso bem detalhadamente no podcast que a gente gravou com as meninas do LIP, lá da UFRJ, então pode ir no episódio, acho que 26, que é totalmente um episódio de 2 horas, se não me engano, só sobre o Covid-19, lá você vai conseguir pegar todas as informações, mas aqui eu acho que compensa a gente falar que, assim, beleza, estamos vivendo uma pandemia agora, a gente já viveu diversas pandemias na história, e cara, de certa forma a gente aprendeu com elas, certo? Errado, a gente deveria ter aprendido com elas, porém a gente não aprendeu com elas. Certo, errado. Há muitos anos, diversas pessoas vêm falando, já se sabe que uma hora ou outra ia acontecer uma pandemia, com todo a forma como a nossa sociedade vive, todo esse desenvolvimento, todo esse desmatamento, toda essa destruição do meio ambiente, esse aumento cada vez maior do tráfego de pessoas, não tráfico, que também tem, mas enfim, não é o ponto. Não é o caso. Não é o caso, mas o tráfego de pessoas, essa nossa globalização. Então, já era esperado, mas ninguém deu ouvidos àqueles que gritavam a plenos pulmões que ia dar merda. Até o momento que deu merda. Tipo Bill Gates. E assim, e até mesmo depois de dar merda, as pessoas que estão falando como evitar a merda, as pessoas não estão ouvindo as pessoas que falam como evitar a merda. Então, Salve, tipo assim... Átila. Então a gente tá praticamente vivendo num mundo de maluco que você tá sabendo que vai dar merda, aí quando dá merda você tem como diminuir a merda, mas ninguém tá nem aí e a merda tá acontecendo. E é isso que eu tenho pra falar sobre o Covid hoje. Uma boa noite a todo mundo. Valeu, falou. Acho que antes da gente entrar na conclusão, eu lembrei de uma coisa aqui que a gente esqueceu de falar. Mas é importante, só vou fazer uma lembrança aqui porque não estava na pauta. Mas a cólera também é classificada uma das maiores epidemias da história no mundo. E ela é vigente ainda hoje, tá? Ela afeta aí aproximadamente 3 a 5 milhões de pessoas todos os anos e mata mais de 100 mil pessoas por ano no mundo. A cólera é transmitida por uma bactéria. Cólera do dragão! Cólera do dragão! Eu pensei nisso na hora que eu li. Cólera do dragão, ela é transmitida pelo chum. Errou! Do Cavaleiro do Zodíaco. O melhor Cavaleiro do Zodíaco de todos. Pelo Vibrio cólera. E ela basicamente é transmitida de uma forma um pouco nojenta, né? Água contaminada com coliformes fecais. Olha que gostoso. Cocô. Oi. E eu acho que é aí que entra também uma coisa muito importante de que saúde não é só médico, hospital e vacina. Também é saneamento básico. Esgoto, água tratada. Estima-se que a cada R$1 investido em saneamento básico, 8 são economizados em saúde. Exatamente, cara, exatamente. E agora imagina se a gente economizasse, pegasse esses R$8 gastos em saúde e botasse pra fazer esgoto e água tratada pras pessoas, cara, o mundo ia ser maravilhoso. Verdade. Só acrescentar uma coisa aqui. Na história também tiveram uma outra coisa que não é uma pandemia, mas é um sintoma que é causado por diversos tipos de doenças. Aí poderiam entrar tanto bacterianos quanto vírus, que é a pneumonia. Que ao longo da história diversas pessoas morreram de pneumonia sem você conseguir identificar exatamente do que essas pessoas morreram. Inclusive, atualmente está acontecendo também. Olha só, que legal. E tem um caso que eu acho que é interessante da gente falar, que é a morte de um presidente brasileiro por pneumonia. É só fazer uma pontuação histórica aqui, que é o... Como que é o nome dele? Afonso Pena. Ah, verdade. Que ele morreu. Ele morreu de pneumonia, não sabe exatamente o que aconteceu isso. Porém, com a morte do Afonso Pena, tivemos o primeiro presidente negro do Brasil e o único da história até o momento, que foi Nilo Peçanha. Tá certo. Eu acho que agora que a gente já falou de um pouquinho de todas as pandemias, provavelmente sim, gente. Existem muitas outras doenças que afligiram a humanidade no decorrer da história. Aposto que existem algumas tão antigas que já extintas que nós nem fazemos ideia antes de registros históricos, né? A gente sabe da varíola porque a varíola ela existiu até pouco tempo, digamos assim. Enfim, vamos começar da conclusão no nosso cast, né? Antes de
terminarmos o nosso cast, a gente vai falar de uma organização que você deve estar se perguntando onde ela esteve durante todo esse tempo, que é a OMS, né? A OMS, ela surgiu justamente por conta dessas questões de saúde no mundo, né? Essas doenças epidêmicas que estavam acontecendo no mundo durante a última metade do século XIX. E aí a Liga das Nações estabeleceu que em 1920 criaria uma organização de saúde específica, que o principal foco dela, o principal objetivo seria lidar com as questões de saúde global. E só em 1948 ela vai surgir, que é a Organização Mundial de Saúde. Brevemente falando, ela é uma organização multilateral realizada por um conjunto de Estados-membros, que hoje no total são 194, e uma das áreas de mais atuação da organização são as questões de saúde, prevenção de doenças. Em 1967, a Organização Mundial de Saúde ela realizou um grande feito, que foi lançar uma campanha de vacinação contra a varíola. Novamente a varíola aparecendo. E aí, em 1980, como o Reinaldo já falou, a doença já estava erradicada no mundo por toda essa campanha realizada pelos países e em conjunto com a OMS. Ela atuou e ainda hoje atua no combate de várias doenças. Inclusive, um dos projetos dela, da organização, é o combate à AIDS, né? A atuação no controle, no combate à AIDS. Eu só quero adicionar uma coisinha aqui da OMS, principalmente na pandemia do coronavírus aqui atual. A gente viu muita gente criticando a capacidade, a capacitação das pessoas que estão ali dentro, né? Envolvidas e nos planos de contenção. Usa máscara, não usa máscara, BBB, blá. Eu só quero lembrar uma coisa. A OMS, ela é formada por um grupo de pessoas especialistas de diferentes países do mundo todo. O médico, o epidemiologista, o virologista, o microbiologista que atua lá dentro, dentro do país dele, que saiu para atuar e participar da bancada da OMS, feito dentro da comunidade científica, cara, é um cargo, assim, digamos assim, muito significativo, influente, importante, a gente pode ver assim. Então quem tá lá dentro são pessoas que conseguiram estar lá, são cérebros geniais que estão atuando para analisar dados, comparar e propor protocolos para conseguir deter ou combater ou atuar de frente contra não só coronavírus, contra doenças, outras doenças como a AIDS, como gripes, contra até a desnutrição infantil, né? Vários fatores. Cara, então, são pessoas altamente capacitadas. Exatamente. É porque geralmente a galera tá acostumada a ver o pessoal da OMS só vindo lá na TV fazendo algum comunicado e acha que por trás daquilo eles não estão fazendo um trabalho, mas na verdade não é. Eles estão desempenhando a função deles, só que de forma indireta, vamos dizer assim. Não tem como eles virem no país e solucionar o problema de cada um. Eles vão fazer uma análise de dados comparativa do mundo todo e vão ver o que é melhor naquele momento. Exatamente. O que os dados sugerem. Tanto que eu lembro que o pessoal comentou muito no começo da pandemia, falando assim, a OMS mandou não usar máscara quem não estava infectado, depois mandou usar. Gente, eram dados fornecidos naquele momento, tipo, a doença era extremamente nova, era o que eles estavam tendo. Então, só para concluir, eu queria deixar assim, são um grupo de pessoas extremamente especializadas e capacitadas, bolando ideias e pensando juntas, que atuam na área anos e anos a fio. Elas com certeza vão saber mais do que um presidente que não tem ensino superior. Boa noite. Exatamente. Valeu, falou. Não, brincadeira. Não, vamos falar agora assim, eu acho consideração. Não, mas eu acho que pra algumas pessoas você tem que fazer um transcrito que imagina assim, imagina que alienígenas apareceram aqui na Terra. Você não faz ideia do que é eles, é uma parada totalmente nova. Como lidar? Não sei. Entendeu? É a mesma coisa com o vírus. Você não tem noção. Você não faz ideia de como ele se propaga direito. Você não sabe a ideia de como diminuir o contágio. Você não tem. Você não sabe exatamente como lidar. É uma parada nova. E as pessoas não entendem. É porque é aquela questão. As pessoas querem respostas. E nem sempre respostas vêm tão fácil. Por isso que as pessoas gostam de o tiozão do Zap, meu. Rei, mas lembrando que Deus deu a cloroquina para nós. Tem um filme também que é muito legal, não sei se vocês já assistiram, Contágio.
Sim, esse claro. filme bombou na Muito pandemia. bom, exatamente. Lá fala um pouco sobre essas questões da OMS. É uma super organização. Claro que não é daquela forma como eles tratam no filme, mas tudo que estiver ao alcance, né? É engraçado. A gente já comentou algumas vezes do filme aqui no podcast, mas é interessante que o filme demonstra várias coisas. Isso. Tem a descrença das pessoas nos cientistas, tem o cara que fala que se curou usando um remédio nada a ver, e Olha aqui. depois de um tempo descobrem que ele nunca foi sequer infectado. E tem A Carla Zambelli tá aí, ó. Então, tem todas essas paradas aí no filme, e que é aquele negócio, quando você vê no filme, você fala assim, nossa, isso é exagerado. Aí acontece na vida real, sabe? Tipo, as paradas da vida real que acontecem e que se fosse num filme, você não acreditaria, falaria que era invenção ou coisa exagerada. Tá certo. Vamos fazer assim, considerações finais, vamos fazer por ordem de chamada inicial do cast. Vamos lá, Sara, considerações finais do episódio pra gente poder fechar com chave de ouro. Nunca foi muito boa nisso. Mas antes de tudo, como eu sempre começo, eu gostaria de agradecê-los pelo convite mais uma vez. E obrigado você que nos escutou até aqui, porque a gente passou nós marcamos 4 vezes pra gravar esse cast, então nós somos os vitoriosos. Deu Cara, certo. se esse cast saiu, vou jogar na Mega Sena. Verdade. Olha, cara. Se eu ganhar, eu banco o próximo cast. Olha, não, vai ter que bancar o programa inteiro. O projeto inteiro. Só o próximo. Mas é isso aí. Tá Obrigada, certo. gente. E como eu sempre esqueço, mas hoje eu anotei. Vocês já estão carecas de saber, mas vocês me encontram lá no DNA Biológico, qualquer coisa, pode mandar um direct ou e-mail. Sugestões também para casts, né? Podem enviar pra gente. É isso aí, jabazinho, galera, sigam a Sara lá no DNA Biológica, no Instagram, muito bom, muito bacana. Eu sempre também tô compartilhando um postzinho dela ou outro lá, que eu acho maneiríssimo. Sou muito Mas grata. É isso aí, considerações finais, Henrique. Pandemias não é meu ponto forte. Na verdade, eu que tenho síndrome do pânico diagnosticado, morro de medo de pegar várias coisas, várias doenças. Então, mais saber da importância dela, saber da informação é sempre legal. Esse foi o cast definitivamente mais difícil de gravar de todos, com direito a problema de internet, chuva, queda de telhado, granizo e etc. Sabe o que é isso aí, Henrique? É o Jorge Soros e o Bill Gates impedindo que a gente grave um episódio sobre pandemias. Obviamente, cara, isso é praxe, é óbvio. Os humilhados foram exaltados. Hoje foi. E obrigado por escutar aí, galera. Eu que só tô presente nos casts especiais, tô aqui fazendo minha aparição milagrosa. E obrigado por ter escutado, valeu. Segue lá a gente nas redes sociais, @sapcast. Tem Facebook, tem Instagram. Sapciência! Sapciência. Opa, Sapciência, não! Segue a gente lá, @Sapciência. O cara errou o nome do projeto que o cara participa. Ah, não. Cara, é que Sapcast já é um ramo do Sapciência, já é uma coisa quase independente. Brincadeira. Tá perdoado, tá perdoado. Não, é que a intenção foi boa. E bora lá, gente. Aguardem os próximos. Espero que meu áudio não esteja muito ruim. E valeu. É isso aí. Por fim, né? Antes de terminarmos o cast, considerações finais, Rei. Vocês sabiam que uma bola, se ela for arremessado do topo de uma usina hidrelétrica, por exemplo, você jogar ela com ela rodando, ela não vai cair em linha reta por conta do efeito Coriolis? Não? Então faça uma pesquisa no Google. Mas enfim, não é isso a minha consideração final, claramente. Isso aqui eu fiz só para conseguir pensar a tempo. Bom, uma das coisas principais que eu gostaria de falar é: pela primeira vez na história desse podcast, o Sérgio acertou o estado da Sara. E isso é algo incrível. Nunca tinha acontecido antes. A gente tem que deixar isso marcado na história. Olha, eu tenho que lembrar que eu não sou bom com geografia, tá? Então... Percebemos quando você falou que o cara era prefeito de Santa Catarina.
A minha área aqui é biológica, é biologia, microbiologia. Deu pra perceber. Bom, galera, mas é isso. Agradecer a participação da Sarah aqui nesse mais esse episódio. E minhas considerações finais é que eu gostaria muito que essa vacina aparecesse logo, porque eu não aguento mais ficar dentro da minha casa. E tomem cuidado, não façam bobagens. E é isso, bebam água, se hidratem e tchau. Ainda não tem tchau, porque agora eu tenho que falar duas coisas importantíssimas. E só pra concluir esse cast com a minha defesa, eu errei. Eu sou ruim em geografia porque pra mim não existe fronteiras, meu parça. É isso aí. Qual estilo? Parece a propaganda daquela marca de aquela operadora de telefone que... Não pode falar o nome. Não, Saúde! Aquela operadora de telefone que Corta tem a produção. que tem nome de espirro e tem pessoas azuis batendo em batuques. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Obrigado, Sarah. Obrigado, Henrique. Obrigado, Rei. Obrigada. A gente se vê nos próximos episódios. Tchau. Tchau, tchau. Tchau! Gente, eu já fui fã de Crepúsculo, eu acho que todo mundo. Ai, meu Não. Deus. Eu nunca assisti, mas Na eu sei verdade, que é eu um fui fato fã interessante. do ator lá, muito. É dele mesmo que eu quero falar. Eu fui fã do Jacob sem camisa. Eu fui fã do Jacob quando ele virava lobo. Lembrei o nome do filme. O nome do filme é A Cura, de 1995. The Cure, em inglês. Faz sentido. Muito bom, ó, vale assistir. The Não Cure confundam com uma a banda. cura. É Não uma banda também. confundam com a. Não confundam com a cura, o filme novo, que os caras fazem peixes crescerem na barriga das pessoas pra coletar o óleo do peixe. Puta que pariu, nem sabia que esse filme existia. Obrigado, Sérgio, por estragar meu Minha dia. vida. Nossa, pra falar a verdade, o filme é legal, cara. É que Não, cara, não pode quero ser saber. feio. Só por essa descrição aí, pode morrer com esse filme, João. É de 95 o filme, tá? Então, não precisa. É duas crianças, tipo, Eric,